Olá, estamos em ano de eleições municipais. Por isso, todo pré-candidato a prefeito ou prefeita deveria, antes de tudo, ouvir a população antes de montar seu programa de governo. Eleito ou eleita, durante todo o mandato, ouvir a população a cada projeto na cidade para saber quais as verdadeiras prioridades públicas. Porém, você sabe que isso não acontece e não são poucas as vezes que a justiça é obrigada a interferir para que os prejuízos sociais, arquitetônicos e ambientais sejam os menores possíveis. Para falar sobre prioridades públicas, eu converso com José Marques Carriço, arquiteto e urbanista, doutor em planejamento urbano e regional, professor e pesquisador do programa de pós-graduação Stricto Sensu e Direito Ambiental e Internacional e do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unisantos. E também Beatriz Laurindo, consultora para projetos socioambientais, especialista em educação social e ativista da cultura de paz. Em primeiro lugar, muito obrigado por vocês dois estarem aqui nesse programa, muito obrigado mesmo. Perfeito? O primeiro ponto que eu queria falar sobre essa questão de prioridades públicas, falar sobre o projeto Ponta da Praia, que foi uma polêmica violenta, chegou aí para o Ministério Público, inclusive está tendo uma ação, né, movida por 4 promotores, e a questão da transparência, a mudança da lei que aconteceu, o centro de convenções que acabou desativando um para criar um outro centro de convenções, o mercado de peixe que foi uma obra de anos e anos, né, muito tempo atrás que acabou sendo demolida, né, uma parte, se não me engano, e agora com o CAT, a isenção de impostos. O que você acha dessa questão, Carriço? Bem, esse projeto é um projeto que nasceu, na verdade, no final da década de 90. Quem acompanhou todo o processo de construção do atual, quer dizer, atual não, né, do ex-centro de convenções, o Mendes Convention, ali na Glicério, que foi desativado agora recentemente, sabe em que contexto que esse equipamento foi construído, né? Na verdade, o Mendes Convention ele foi construído porque ali naquele lugar era o pátio de manobras da antiga FEPASA, né? Que foi privatizada, e a área do pátio de manobras não era operacional e o governo do estado resolveu pôr em leilão. O grupo Pão de Açúcar arrematou toda a gleba que tem o Extra, mais a gleba do Mendes, né? Iria, em conjunto com o grupo Multiplan, que é um dos maiores grupos brasileiros de shopping center, implantar um grande shopping center ali. Sim. Ao mesmo tempo em que o grupo Mendes estava construindo o Praia Mar Shopping Center. Mas essa questão do shopping center é que nem filme de faroeste, né? A cidade é pequena demais para nós dois, e aí houve uma disputa entre os empresários que resultou numa mudança muito dirigida da lei de uso do solo, que impediu construir shopping center na gleba depois que o grupo Pão de Açúcar já tinha arrematado. Aí o grupo Pão de Açúcar entrou com uma ação na justiça, estranhamente não alegando a mudança da lei, mas com outras alegações, e conseguiu anular a licitação que ele próprio já tinha vencido. O fato é que os empresários se compuseram e racharam a área, né? Então o Pão de Açúcar ficou com a área e construiu o Extra, e o Mendes Convention acabou fazendo um centro de convenções, porque naquela época acreditava-se que seria um empreendimento rentável e que iria dar apoio para a rede de hotéis que o grupo começava a adquirir, né? Então era um negócio estratégico, principalmente para o grupo Mendes, porque tirava o shopping concorrente da jogada e, ao mesmo tempo, criava um empreendimento que poderia alavancar o negócio de hotelaria. Sim. Né? Só que esse negócio não deu certo, né? Quem acompanhou anos e anos de atividades do Mendes Convention, né, sabe que ele tinha uma agenda do ponto de vista dos negócios muito fraca, né? A competição com São Paulo é cruel, São Paulo é um buraco negro, né, de investimentos. Sim. Então competir com grandes centros de convenções em São Paulo, até, por exemplo, o centro de convenções da Imigrantes vive às moscas, né? Só para dar uma ideia.
quanto mais um aqui em Santos e com uma rede hoteleira que não dá conta. Então, esse limitador levou o centro de convenções a uma agenda baseada em festas de formatura, bailes, shows, que evidentemente não pagavam as contas. Depois eles construíram lá o L ponto, né? Chegou a ser aprovada uma lei que permitia construir hotéis na área, enfim. Mas ali não teve o que fizesse o defunto ressuscitar, você está entendendo? E aí, recentemente, em 2018, quando houve a revisão, mais uma vez, da Lei de Uso do Solo, foi aprovado um artigo que eu não sei se os vereadores que aprovaram essa lei perceberam, mas ele é muito cirúrgico, porque ele permitia que o grupo fizesse um termo de compromisso com a prefeitura, né, e, mediante algumas compensações, tivesse liberado o uso do imóvel do Mendes Convention para outras finalidades, que é o que está acontecendo agora, né? Grandes redes varejistas e tal, que era proibido, né? Bom, o prazo para assinar esse termo de compromisso sem grandes despesas era em 3 meses. Em menos de 3 meses o termo de compromisso estava assinado. Mas as contas parece que não foram bem feitas, porque logo, alguns meses depois, o termo de compromisso teve que ser aditado e foi inserido no termo a obra do mercado de peixe, né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas o Grupo Mendes assumiu um monte de encargos. Um deles foi o de construir o Centro de Atividades Turísticas, o CAT, né? Numa área que não é só municipal, né? Metade, praticamente, ou mais da metade, da área do terminal pesqueiro, que é um terminal federal, sim, e tem um decreto de 2004 que impede isso, foi cedida pela SPU, né, para a prefeitura, primeiro gratuitamente, depois eles mudaram a cessão para onerosa, né, quando perceberam que o CAT estava em cima, parcialmente em cima dessa área. Enfim, a cessão dessa área da SPU, mais uma pequena área que pertencia ao Walmart, que tentou fazer um empreendimento no terreno do terminal pesqueiro, né? Essa é uma outra história, um outro capítulo da novela. Mais a própria área do sistema viário da Praça Gago Coutinho, juntas, criaram aquela grande área onde está sendo construído o CAT. Lamentavelmente, nesse projeto decidiu-se demolir o terminal o antigo mercado de peixes. Houve um movimento muito legal no começo do ano, antes da pandemia, que eu participei, inclusive, né, porque é um projeto muito importante do nosso professor Quintas, né, da época que a Prodesan ela produzia muito para a cidade, grandes projetos importantes, né, da época do Teatro Municipal. Aliás, ela foi criada para isso, né, Carris? Praticamente, né? Foi criada para isso. Tinha muitos engenheiros. Tá? Diga-se de passagem, o mercado de peixes foi obra do prefeito, pai do atual prefeito. Exatamente, né, exatamente. Paulo Gomes Barbosa, foi inaugurado em 84, se não me falha a memória. Mas, enfim, esse movimento ele pedia a preservação, quer dizer, não era contra que criasse um novo mercado de peixe, climatizado e tal, mas defendia a preservação do edifício pela importância arquitetônica e histórica dele e cultural. Enfim, a prefeitura meio que depois, muito relutantemente, concordou em parte e o prédio acabou sendo parcialmente demolido, né? Praticamente ele ficou com menos da metade do tamanho que ele tinha, quer dizer, e não sei se vai ter algum uso efetivo debaixo das abóbodas, né? Espero que tenha, porque ficar sem uso é muito ruim. E aí construíram o CAT. E o CAT, que já está quase pronto, já teve uma tentativa de licitação, né, para ceder para a exploração da iniciativa privada e deu deserta, né? Obviamente, gente, se o centro de convenções aqui na Ana Costa não funcionar, por que aquele haverá de funcionar? É isso que eu ia te perguntar, porque se você falou que concorrer com São Paulo, né? Concorrer com São Paulo, vai continuar concorrendo com São Paulo, não, né? Não é mudança de espaço, de local que vai mudar. Pois é, e aí agora, meio no desespero, a prefeitura enfiou goela abaixo da Câmara a aprovação
de isenção de IPTU. Gente, eu estou vendo o mesmo filme novamente, porque o Mendes Convention gozou de isenção de IPTU durante muitos anos. Sim. Muitos anos, né? Então, agora, o que está se fazendo é, para conseguir viabilizar, né, uma exploração privada do CAT, está já se dando a isenção do IPTU, né? E já tem vereador aí propondo que vire um shopping center, evidentemente um vereador que não entende nada de trânsito, né? Porque o movimento de um shopping center não é que nem de um centro de convenções que tem horários pontuais de funcionamento, né? O shopping center é direto. É direto num lugar que, pelo amor de Deus, né? É um nó viário imenso. Bom, para completar o estrago, pouca gente sabe, quase ninguém sabe, né? Para construir o CAT foi demolido o reservatório de água da fábrica de gelo do terminal pesqueiro e foi demolida a subestação de energia elétrica que rebaixa a tensão para alimentar a fábrica de gelo. Acabou com o terminal. A fábrica de gelo, ela vendia gelo num preço baratíssimo e ela era superavitária. Durante todos os anos que ela funcionou, ela ajudava a reduzir o prejuízo do terminal pesqueiro. O terminal pesqueiro nunca deu lucro, mas ele era um empreendimento social. E a fábrica de gelo, mesmo vendendo a gelo a R$2 a caixa, ela era muito importante, porque gelo é um dos principais insumos da pesca. Sim. Ela está sem funcionar desde 2016, deu um vazamento, até hoje o governo federal não consertou e deixou demolir o reservatório de água e a subestação de energia elétrica. Esses dois equipamentos estavam bem no local onde foi construído o CAT. Quer dizer, a SPU cedeu para o município uma área onde que tinha a principal infraestrutura para funcionar a fábrica de gelo, que é uma das principais coisas do terminal pesqueiro. E para finalizar, agora essa semana saiu uma matéria na imprensa local, aquela feira de atacados que acontece em torno do mercado de peixe, tradicionalmente terças, quintas e sábados, está praticamente espremida só num pedacinho do sistema viário, porque com as mudanças do sistema viário ali não tem mais espaço, né? É uma feira que atrai comerciantes de toda a região, né? Ela acontece entre 4 e 6 horas da madrugada, né? E virou um caos. Mesmo nesse horário, que é um horário de pouco movimento, de outras coisas, o sistema viário ali na Praça Gago Coutinho virou um caos. O pessoal está comercializando peixe no meio da rua. E assim, é a demonstração de um projeto que não ouviu a comunidade, principalmente a comunidade que vive da pesca. Gente, o peixe é o símbolo dessa cidade, né? Exato. Virar as costas para isso é virar as costas para a nossa identidade. Eu acho isso grave. Beatriz, eu vou nesse ponto que ele deixou para você, que eu acho interessante, vocês conhecem bem isso, essa conversa com a comunidade, essas audiências públicas são importantes, né? Antes de qualquer coisa ou não. É verdade. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com você, obrigada pela oportunidade. É bem por aí, né? Você começou muito bem o programa falando que todo candidato a prefeito, a prefeita, deve ouvir a população para compor o seu programa. É lógico. E, né? assim, a parte mais importante, claro, é ouvir antes, né? Ouvir antes é uma premissa para construir o seu programa. Isso vai significar o quê? Sim. Que esse candidato, essa candidata, ele estudou o território, ele conhece que empregos em que área precisamos gerar, quais são as deficiências que eu tenho de falta de saneamento, falta de escola, a geração de emprego local. Nós falávamos antes de iniciar o programa, um detalhe tão importante. Sim. Hoje as pessoas elas têm dificuldade do transporte, falta recurso, falta transporte público adequado e elas não têm um emprego, não conseguem se deslocar, né? Então a beleza e a importância de pensar esse programa antes de se eleger. E como que eu faço meu programa? Ouvindo as comunidades, pesquisando, etc, etc. Já estou no poder, vamos dizer assim, né, na cadeira do executivo ou do legislativo. Para dar esse andamento, eu continuo ouvindo a população, as demandas. Então, tem vários interesses aí difusos. Tem o interesse da iniciativa privada, tem o interesse do poder público e tem o interesse
da população, que é a demanda que realmente importa, porque as cidades só existem porque tem pessoas, e pessoas precisam de qualidade de vida, de qualidade ambiental e de qualidade econômica. Aliás, Beatriz, até complementando o que você falou, a chance, né, o Carriço, de errar é bem diferente. Você tem 4 anos para cumprir o que a população já quer. Então você não vai ter quase críticas, né? Porque eles não gostam de críticas, esse é o problema. Então você vai ter a margem de erro vai ser muito pequena, né? Porque você já ouviu todo mundo, é isso que eles querem, vão fazer, acabou o teu problema. Raton, mas as pessoas, isso não acontece, eles preferem ouvir crítica e fazer do jeito que eles acham que tem que ser feito do que realmente é verdade. E tem um aspecto muito importante. Sim. A gente fala o seguinte: quem ajuda a criar, ajuda a cuidar. Exatamente. Então, por exemplo, se o cidadão ele é ouvido, ele assina, ele chancela, é isso que queremos, ele ajuda a construir. E quando ele ajuda a construir, ele ajuda a cuidar. Isso se chama pertencimento. Por que nós estamos como estamos hoje no Brasil, em todas as nossas cidades, em todas as nossas, sem exceção? Porque as pessoas não são ouvidas, elas não acreditam naquilo que está sendo realizado e proposto, automaticamente para elas assim, isto não era o que eu queria, então elas não cuidam. Isso vale para o resíduo, que a gente chama de resíduo, não chama de lixo, porque tudo tem valor, né? Sim. O resíduo, o desperdício da água, quando, vamos dizer assim, numa comunidade vulnerável, ele vai lá e faz aquilo que a gente chama, entre aspas, o gato, né? Sim. Ele, vamos dizer assim, obtém uma água de forma não correta, né? Não correta. O que ele está fazendo? Ele não está preocupado que na hora que ele puxa uma água para dentro da casa dele, ficou vazando. Ele põe um pouco para dentro e existe uma perda de outro tanto que ficou vazando, porque ele não tem a técnica, ele não faz direito à ligação, porque etc. Não pensar... Isso, então é preciso cada vez mais. A gente fala que os governos no Brasil em geral, na instância municipal, estadual e federal, têm governado de costas para a população. De costas, de verdade. Ou seja, consegui me eleger, agora vou fazer aquilo que, dentro dos interesses, eu diria que majoritariamente econômicos, não está sendo ouvida a população. E acredito que não temos outro caminho, senão em plena era, vamos dizer assim, do terceiro milênio, né? Estamos em 2020, são passados 2000 anos desde que essa civilização foi se constituindo em comunidades organizadas, cada vez mais adensando nos centros urbanos, constituindo esse tecido social urbano aglomerado, que a gente não vê os governos trabalhando de verdade junto com a população, e a gente chama isso de sinarquia. A gente diria assim, ó, nós estamos hoje num sistema que é a democracia, né? Essa democracia, nós experimentamos ao longo dos milênios diversos modelos de gestão. Nós temos aí ditadura, república, monarquia, e chegamos aqui num patamar de experimentação da democracia. E o que nós estamos vendo no final das contas, que nada é pleno. A democracia não é plena, porque ela é uma democracia mais ou menos, porque democracia de verdade se faz ouvindo as pessoas, fortalecendo conselhos, porque eu não posso falar por mim mesma. Eu tenho um problema na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, mas principalmente na minha rua, porque a gente age no nosso local e a partir do concerto, da organização, do fazer bem, em cada rua, em cada praça, em cada bairro, a cidade vai se organizando, porque a gente não dá conta de vou cuidar de tudo, não. Vamos cuidando de pequenos territórios que ao final nós temos um tecido bom, né? Então, essa democracia, ela precisa ser fortalecida. Como? Através dos conselhos. Eu falava que não posso eu falar por mim mesmo, eu tenho que falar através sempre de um grupo de interesse. Que grupo é esse? Uma associação de bairro fortalecida, ela é local. Eu vou para dentro de um conselho municipal, por exemplo, o Conselho da Saúde, Conselho do Idoso, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Mulher, Conselho da Juventude, Conselho da Consciência Negra, todos os conselhos que a gente diz, ditos conselhos de interesse social, né? Eu vou para dentro de um conselho, represento uma associação de bairro, lá eu sou a voz da minha comunidade. E lá eu levo as demandas. E o governo escuta esse conselho, dá voz a esse conselho, porque ele não consegue o tempo inteiro ouvir todos, são representações. Então realmente está faltando muito esse diálogo
E a gente só consegue avançar com diálogo, ouvindo as partes, para que a gente se sinta pertencente e diga assim, eu também sou responsável por isso, eu ajudei a dizer, vamos fazer. Então eu sou essa parte que para de reclamar e que ajuda a fazer. Perfeito. Carriço, um outro projeto que parece que ela falou, a falta de eu falar com a comunidade, que aconteceu também problemas na entrada de Santos, né? Até então, as obras da entrada de Santos não só ia melhorar o tráfego de veículos, né? Desafogar ali a entrada, como ia acabar com as enchentes. Agora, o próprio prefeito anunciou que as enchentes não acabarão, como se imaginava, porque o governo federal não teria mandado 300 milhões, enfim. Você acha mesmo, Carriço, que ali é o problema da enchente ali, ou enfim, também não ouviu a comunidade do entorno, né? Causou um problema sério. Você acha que isso vai mudar com essa obra? Bom, essa questão da drenagem, gente, é uma questão assim que remonta aos Santos Novos Tempos, né? Que Exato. é um projeto que virou uma promessa não cumprida desde o governo anterior, na década passada. O conjunto de intervenções dos Santos Novos Tempos era muito grande, né? Depois que houve aquele problema com o Banco Mundial e que o Banco Mundial retirou o apoio ao projeto, e o governo municipal teve que inscrever o projeto no programa Avança Brasil, né? Já no governo Temer. O âmbito das intervenções foi muito reduzido, né? Aquela intervenção no Sabuó, que é uma das mais importantes para eliminar as enchentes na entrada da cidade, sim, ela foi, na época, antes do Santos Novos Tempos enfrentar esse problema, foi muito negociada com a MRS Logística, que opera aquele ramal ferroviário que passa ali, porque a rede da ferrovia tem um pontilhão numa cota muito baixa e que causa problemas de inundação ali na entrada da cidade. Ali a MRS ia construir um ramal paralelo mais alto e desativar aquele ramal que existe. E ao mesmo tempo a prefeitura ia construir uma galeria e comportas e bombas, né? Bom, isto não acabou, nem a obra da MRS aconteceu, nem a intervenção municipal aconteceu. Acabou que a prefeitura reconstruiu a drenagem só na parte da Avenida Martins Fontes. Sim. E na Vila Lemoa. Porque tem uma drenagem que vem do Sabuó até o Rio São Jorge, atravessando a Nossa Senhora de Fátima, que o pessoal chama de Rio Furado, né? Que na verdade é uma drenagem artificial do início do século XX e tal. Essa drenagem, na desembocadura dela no Rio São Jorge, tem a favela e dezenas de palafitas foram retiradas, né? E as pessoas foram retiradas sem um trabalho social adequado. Esse é um problema que se repete também no São Manuel, no Piratininga e no Piratininga. No Piratininga tem uma intervenção sob responsabilidade da Ecovias, sim, sim, né? Em que a Ecovias começou judicialmente a notificar famílias que estão na faixa de domínio. Sim. Do lado de sul da Via Anchieta tem a ponte que a prefeitura está construindo para conectar a Via Anchieta à Zona Noroeste. Sim. Pelo Bom Retiro, né, contornando o Morro do Ilhéu. A obra, inclusive, do lado do Ilhéu já está bem avançada, né? É uma obra, então é um conjunto de obras municipais e estaduais, né? Esse conjunto de obras, Raton, é preciso que as pessoas saibam disso. Quando houve a construção da segunda pista e a Ecovias ganhou a concessão, esse conjunto de obras, não só em Santos, mas em Cubatão, em São Vicente, elas estavam no conjunto de obras complementares da segunda pista. Misteriosamente, durante o governo Covas, o responsável pelas privatizações do Estado retirou esse conjunto de obras do escopo.
das intervenções. Aí, posteriormente, a cada intervenção que a Ecovias faz, ela ganha a extensão do contrato dela. Foi assim no anel viário de Cubatão, foi assim na duplicação do viaduto do Casqueiro, está sendo assim na entrada de Santos, foi assim nos viadutos lá da Imigrantes, né, na Cidade Náutica e na Vila Margarida, enfim. E aí o contrato da Ecovias está estendendo tanto que está se tornando eterno. Exato, né? exato. Por um conjunto de intervenções que ela deveria ter assumido na duplicação da Imigrantes. Né? Pelo lado da prefeitura, o grande problema, a meu ver, é o seguinte, a Caixa Econômica Federal, quando ela financia intervenções, né, do ponto de vista de mobilidade urbana, ou de qualquer outra natureza, e que implicam em impactos na população, né, como os que estão acontecendo, né, no Piratini, no São Manuel e na Vila Lemoa, né, remoções, ela exige um trabalho social. Isso, inexplicavelmente, ela não colocou isso como condicionante. E aí, Beatriz, olha que coisa legal, né? Eu queria jogar para você essa bola que ele acabou de levantar. Esse problema, esse é outro grande problema das administrações, né? Que o Caio acabou de levantar. Pensam nas obras, mas esquece que no entorno já está consolidado, né, dezenas de famílias. E não se conversa também. Você acha que deveria ter essa projeção, né, e fazer as coisas do jeito que não transforme a vida das pessoas que estão ali há anos? No Jardim Piratininga, cara, tinha gente de 40 anos morando. Nossa. Então, assim, como é que você vê essa... Eu tenho uma premissa, Raton, que para que nós tenhamos esse desenvolvimento sustentável, principalmente quando a gente está falando de uma área metropolitana, uma coisa é também os governantes da Baixada se conversarem e naquilo que nos interliga, naquilo que afeta a população de forma macro, né, mobilidade, saúde, seja o que for, trabalharem juntos. E a cada empreendimento, o arquiteto tem totalmente razão, isso deveria ser de origem. Quando eu começo a pensar num projeto, que eu faço esse diagnóstico, onde é a oportunidade, onde é o local mais adequado para eu desenvolver esse meu projeto? Ele está contemplando o equilíbrio social, econômico e ambiental em que medida? Se qualquer dessas três partes estiver em desequilíbrio, não tem sustentabilidade que avance, que resolva. Não tem, porque alguém vai ficar de fora desse percentual, vamos dizer assim, alguém vai ser prejudicado. Se não me engano, era o Peter Drucker, que é um grande representante da área da administração, né, o pai da administração moderna, que dizia que quando nós temos uma empresa que se instala num determinado local, se ela não olhar para o entorno, o lucro dela será tão maior quando ela olha e cuida do entorno. Quando ela cuida somente do resultado individual dos seus acionistas e a comunidade não cresce, não enriquece junto, porque enriquecimento não tem a ver somente com o capital econômico, tem a ver com trazer saúde, trazer educação, trazer áreas de lazer, cultura, etc, etc, né? Então, sim, desde a concepção de um projeto, não deveria ser aprovado nenhum projeto, seja de um shopping, de um hospital, o que seja, que não seja ouvida a população. Precisa tirar a gente daí, realocar, em que medida, com a anuência das pessoas, pagando justo, dando condições adequadas para onde se leva, que muitas vezes vai fazer um empreendimento e vai retirar as pessoas dali. Ali elas construíram as suas amizades, a família está toda no entorno, ela tem uma história de vida nesse local. E a retiram dali para levar para um outro lado da cidade. Nós falávamos no início, o emprego dela está ali, etc, né? A vida gira em torno daquele lugar. Então, que mundo é esse? Nós temos que realmente rever o nosso conceito. Outros tempos. E nesse caso, é mais grave, porque a prefeitura chegou a indenizar uma empresa de containers, de pátio de containers, que fica no sopé do Morro do Irel, que tem a concessão daquela área, que é uma área da União, terreno de Marinha, né?
foi inclusive emitida na posse desse terreno e ali estava projetado um conjunto habitacional. Ou seja, inicialmente eram 700 e poucas unidades. Nossa, eu não sei se o número é exatamente esse, porque esse projeto ele foi refeito. A ideia era que essas famílias impactadas pelas obras no São Manuel, na Lemoa, né, nas obras da entrada da cidade, fossem remanejadas para esse conjunto. E a Coab, como eu disse, fez o projeto, né? Eu acho que estava dialogando com o Minha Casa Minha Vida e com a CDHU. Não sei o que aconteceu, né? Eu acho que o governo municipal tinha que explicar isso, mas o projeto não saiu. A prefeitura fez uma obra viária e não fez a obra habitacional para remover. E as famílias iam ficar do lado de onde elas moravam. Isso que você falou é muito importante. Essa ruptura dos laços, né, de empregabilidade, de familiares, né, ela ia ser muito amenizada. Lógico. Nesse processo. Raton, você me permite, eu diria que hoje nós precisaríamos de verdade fazer um congelamento das cidades, stop, para tudo, e refazer um planejamento considerando o social, ambiental e o desenvolvimento econômico, onde temos áreas para desenvolver, etc. Por quê? Nós temos feito remendos, exatamente, puxadinhos. E que sai caro isso. Sai muito caro esse puxadinho. Vamos dizer assim, as cidades acabando que elas não têm uma cara, elas não têm uma identidade. Por exemplo, Santos, né, que é a cidade conhecida, a cidade do peixe, né, é reconhecida por aquele mote. Inclusive tem um selo mundial que ele, vamos dizer assim, incentiva as cidades criativas a se desenvolverem, Santos é selo cidade criativa, a se desenvolverem em torno de um propósito e de uma causa. Então, Santos é com a questão cultural, abraçou esse requisito do cultural. Se nós nos desenvolvemos, eu falo assim, o Brasil realmente deveria ser congelado. 5.575 municípios, vamos pensar que o governo federal tem um orçamento e que desses 5.575, sem sombra de dúvida, 80% das cidades do Brasil tem até 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Um percentual muito grande desse tem até 10 mil e, pasme, tem cidades, que nem aqui no Vale do Ribeira, no Alto Ribeira, que tem 3.500 habitantes. Essa cidade, ela não tem um atrativo que proporciona a ela uma autossustentação, uma autossustentabilidade, ou seja, 5.575 municípios que 80%, 70% são dependentes do governo federal da partilha do orçamento, ou seja, se a cidade tem que ter como se sustentar a sua população, porque quando eu me desenvolvo, a cidade se sustenta, significa que toda a comunidade se desenvolve, seja através do artesanato, do ecoturismo. Então nós temos que parar, congelar e pensar assim, o que é que nesta cidade nós temos para atrair turistas, para atrair qualidade de vida para morar aqui. Santos, a melhor e maior cidade do Brasil para viver a terceira idade. Viver é um atrativo. Então, quando o governo municipal ele sabe disso, ele desenvolve inteligência, ele desenvolve a política pública na mobilidade, na moradia, para a saúde, em todos os seus aspectos, para que esse público venha. Isso gera riqueza. Então, realmente, tem que parar, tem que planejar. É um bom momento para os nossos candidatos a prefeitos. Temos uma eleição agora nesse novembro. Gente, vão ouvir a população, vão fazer o que... Né? A gente os convida para fazer o correto. Mas eu preciso trazer grandes investimentos. Eu falo o seguinte, se você continuar trazendo grandes investimentos e continuar esquecendo da população que está na periferia e que você não traz de fora para dentro, ela não se sente pertencente. Sim. E não leva o centro para a periferia, porque as pessoas que moram na borda, na praia, né, nas melhores áreas, vamos chamar assim, as áreas melhor servidas de estruturas e infraestruturas públicas, elas ficam como se tivessem com um muro levantado
e não olham o que tem atrás do outro lado. Só que tem um momento que elas têm que sair às ruas, elas querem passear nas calçadas e todos vamos nos encontrar. Mas que encontro é esse? Na verdade é um grande desencontro, porque nós não conjugamos do mesmo objetivo, ou seja, todos somos iguais, não só perante uma Constituição, de um artigo lá, 225, perante a lei, etc, etc, mas somos iguais como seres humanos, né? Que merecem sim estar aqui para ter qualidade de vida, bem-estar e mais do que tudo, que é para isso que nós viemos aqui, para servir e sermos felizes. Perfeito. Só para mudar, a última questão que eu vou colocar, porque o programa está quase no fim, Carriço, só para ter uma ideia para você. Que pena, né? Beatriz, o assunto é apaixonante. É verdade. Eles construíram aquele viaduto no Piratininga, desemboca numa creche praticamente. Você já viu aquilo na sua vida? Cada vez que eu vou lá, eu fico tão me surpreende toda vez. O viaduto cai numa creche, que foi uma compensação, inclusive, a construção da creche, praticamente dentro do vidro da creche. Um acidente ali é muito grave, tem crianças ali, pais que vão buscar crianças, quer dizer, nem isso se pensa na hora de fazer o negócio, né? Ou seja, o viaduto veio depois, a creche desemboca praticamente, tem uma mureta que divide a pista do viaduto e a creche. Um absurdo. O terceiro e último assunto, eu sei que a gente estamos no finalzinho, eu sei que vocês têm compromisso, a questão do novo quebra-mar e o incinerador, outra polêmica envolvendo a falta de prioridade, né? A questão do quebra-mar, a questão daquele parque que foi montado, o Carriço conhece bem essa história, foi gasto uma fortuna para fazer aquele parque, né? Um dinheiro bom, aquilo estava funcionando, de repente vai se transformar em outro parque, resolve colocar ali e coloca uma compensação do incinerador, que no outro lado da cidade. Carriço, como é que você avalia essa situação ali? Olha, na minha opinião é irregular esse projeto do município. Inclusive está na justiça, desculpe. Sim, está judicializado, né? O Ministério Público obteve uma liminar para paralisar as obras. Bom, uma das questões alegadas pelo Ministério Público era a falta de audiência pública, como a lei determina. Para variar. E agora a comissão que estuda o impacto de vizinhança da usina de incineração e que aprovou a medida compensatória desse empreendimento, uma nova obra no emissário submarino, ela tinha feito uma manifestação em relatório dizendo que não dava para fazer audiência pública por conta do afastamento social e que muitas pessoas não iam poder participar porque não tem acesso à internet, todos sabemos disso, né? Não sei o que mudou, né? Não sei se a prefeitura andou distribuindo conexão de banda larga para a população de Santos, né, nas últimas semanas, mas agora, dia 31 foi realizada a audiência da usina de incineração e, estranhamente, a prefeitura resolveu dividir o assunto. Né, realizou agora dia 5 uma audiência para discutir o quebra-mar, o projeto do emissário, né? Quando você divide as coisas, você desconecta na cabeça do cidadão, né, o nexo causal. Exatamente. Então você faz uma audiência para discutir um projeto que, em tese, né, todo mundo vai aprovar, ninguém vai ser contra, né? Só que, na verdade, esse projeto ele só existe porque nós seremos obrigados a conviver com uma usina que vai incinerar lixo. Eu não sou da área química, nem entendo muito de poluição, mas eu vejo com muita reserva essa transposição automática de tecnologias de outros países para a nossa realidade. A gente sabe que a composição dos resíduos no Brasil e aqui em Santos é muito diferente da composição dos resíduos na Europa, onde essas plantas existem há mais tempo, né? A gente sabe que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem como uma das diretrizes centrais o incentivo ao reuso e à reciclagem, e a gente sabe que queimar lixo é uma forma de desestimular a reciclagem, né? É muito grave, e tem algo que praticamente ninguém sabe, porque ninguém está falando nisso,
é que para eliminar o problema de falta d'água no Guarujá, a Sabesp promete, desde a década passada, construir um grande reservatório de água do rio Jurubatuba, numa pedreira chamada Engebrita, que fica do outro lado da Cônego Domênico Rangoni, com relação ao local onde vai ser instalada a usina de incineração, na área de influência do empreendimento. O projeto chama Reservatório da Cava da Pedreira. Exatamente. É um reservatório de água bruta, né? Essa água vai ser levada à ETA Jurubatuba, que fica na ilha de Santo Amaro, fica no Guarujá. Em nenhum momento no estudo de impacto de vizinhança tem nem referência a esse projeto da Sabesp. A gente não sabe, né, não tem nenhum técnico que tenha assinado embaixo que não vai haver contaminação da água do reservatório, né? Nem sabemos, por exemplo, se isso vai onerar o tratamento da Sabesp, se isso vai aumentar o custo de tratamento da Sabesp. A Sabesp, não sei se está sabendo disso, se percebeu, não está se manifestando. Eu acho que isso é grave, deveria se manifestar, né? Enfim, e se fosse para criar uma compensação ambiental, porque compensação é diferente de medida de mitigação. Medida de mitigação também está previsto na Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança, ela pressupõe que você vai reduzir o impacto. Sim. Compensação é quando você admite que tem um impacto, não dá para reduzir, mas você tenta compensar. A lei fala que a compensação tem que ser, de preferência, na área envoltória do empreendimento, como, por exemplo, está o futuro reservatório da Sabesp. Mas a prefeitura, estranhamente, preferiu que a compensação ocorresse no emissário submarino a quilômetros de distância. Ainda que fosse para compensar, né, fora da área envoltória da usina de incineração, por exemplo, essa compensação poderia ser direcionada para a Vila dos Criadores, que é aquela comunidade carente que vive no antigo lixão desativado da Lemoa, onde a empresa que vai explorar a usina de incineração tem o seu transbordo. Exatamente. O transbordo do lixo de Santos, né, os resíduos sólidos urbanos de Santos coletados, eles vão para uma usina, os caminhões compactadores descarregam, né, eles vão para uma estação de transbordo, eles descarregam em carretas enormes, e essas carretas enormes é que levam para o aterro sanitário na área continental, onde será implantada a usina de incineração. Nesse local tem centenas de famílias que vivem ainda de restos de catação do transbordo, né? Isso dá um trabalho imenso para a prefeitura e para a empresa concessionária fiscalizarem e tal. E essa população era já para ter sido removida para um conjunto habitacional há quase 20 anos atrás. O conjunto habitacional do Ilhéu Alto, ele foi construído e parte dessa população da Vila dos Criadores foi remanejada para o Ilhéu Alto. Só que como não removeram ela inteira, ela voltou a crescer e hoje tem perto de 1.000 moradores ali. Eu penso assim, que se fosse para pegar 15 milhões de reais, né, que é o custo da intervenção do emissário, e enfiar numa medida compensatória, eu colocaria dentro da cadeia dos resíduos. E a origem da Vila dos Criadores, que é talvez o assentamento precário mais terrível de Santos, em termos de condições ambientais, porque está do lado de um lixão, né? O lixão ele está controlado em cima, mas embaixo ele não foi impermeabilizado. Exato. Então o lençol freático é contaminado, é tudo contaminado. Se eu fosse decidir onde eu ia enfiar esses 15 milhões de reais, fora da área de contaminação, de influência da usina de incineração, eu pegaria esse dinheiro para resolver a situação da população da Vila dos Criadores, né? É uma questão de prioridade política que leva em conta o ser humano antes de tudo, né? Beatriz, não precisa nem falar, né? Aí nós voltamos agora na questão da origem, planejamento. Por que é que nós estamos falando da construção de um incinerador em pleno 2020, quando muitos países, como o Japão, a própria Alemanha, estão desativando, trazendo tecnologias limpas para essas áreas?
Então, essa falta de planejamento, que nem a nossa Lei 2.305, que é da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é lá de 2010. Nós estamos falando, né, de todo esse tempo passado e não sai do papel, a organização das cooperativas de catadores, que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, inclusão social, incluir as comunidades de catadores na política. Se você não organiza isso há tanto tempo, não enxerga esse ser humano que precisa de geração de emprego, de renda, de alçar um patamar social, né? Sair lá de baixo, subir um pouco, mínimo que seja, como que nós caminhamos? Então, tudo gira em torno do planejamento. E quais são os interesses que não nos fazem planejar para o longo prazo? Porque são políticas de tal forma relevantes que elas não podem ser, vamos fazer um incinerador. Quanto tempo nós sabemos que esse aterro das Neves, a vida útil dele estaria encerrada em já estava previsto 2009, 2010, o encerramento da vida útil. Foi feita uma prorrogação, usar uma outra área, porque não temos alternativa, que se a gente tivesse que levar para Mauá, para Suzano, o resíduo da Baixada Santista, teria um custo enorme. Ninguém fez nada depois que se aumentou essa área, prorrogação do aterro das Neves, ninguém correu. Qual é a política? Claro, contratar o IPT para fazer N estudos para chegar no final e dizer que o incinerador é a melhor tecnologia para nós. Por quê? Porque nós vamos resolver o problema sem esse planejamento do longo prazo no sentido da inclusão social, etc, etc. Então, a grande pergunta que fica, eu vou aproveitar esse momento, que deve ser aqui praticamente a última fala, a conclamar candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, principalmente os vereadores, que parem de dar nome de rua, sabe fazer lei para dar nome de rua, varrição, de carpinação, limpeza de vala. Porque não tem esgoto, não tem saneamento básico, tem vala, tem esgoto. Então é limpeza, tirar o lixo que a população não tem uma coleta adequada e joga no meio da rua e gera vetores, gera tuberculose, gera leishmaniose, gera tudo. Então, senhores gestores e futuros gestores, pelo amor de Deus, vamos olhar para isso, vamos planejar a longo prazo. A gente fala assim, quando eu digo para tudo, pensa na cidade como um todo e elege prioridades. Qual seria a minha prioridade dentro de uma cidade onde eu quero mudar o que eu tenho? Onde está gerando mais doença, onde tem, né, mais pessoas doentes, em que área, mais vulneráveis em relação à moradia, transporte, etc. É lá na zona noroeste, lá no Sabó, seja lá onde for. Eu começo por lá. No meu planejamento macro, eu comecei por aqui, eu sei que um dia eu resolvo o problema da cidade. Sim. Vão ter outros, surgirão outros, que a vida é dinâmica, as cidades são dinâmicas, surgirão outros problemas. Mas eu vou resolvendo, eu tenho um norte, eu sei para onde eu quero ir, mas nós ficamos fazendo, repito, puxadinhos, remendos. Então a gente precisa alerta ao cidadão, a cidadania ativa, ao exercício da cidadania, a busca dos direitos, mas não se esqueçam dos deveres, hein? A vida é composta de direitos, mas de deveres, que é o fazer junto. Então, o cidadão é o vote consciente, não venda seu voto, eleja de fato quem quer resolver junto com você a tua demanda do teu bairro. E, eu não sou filiada a nenhum partido político por convicção. Por quê? Porque eu entendo que no lugar nas cadeiras, seja de prefeito ou de vereador, não tem lugar para todos. As cadeiras são limitadas. Mas aqueles que nós decidirmos colocar naquelas cadeiras deverão ser os melhores que nós pudermos eleger dentre esses todos. Então, voto consciente, vote consciente é o nosso diferencial para esse 2020. Eu acho que nós estamos num divisor de águas. É como se nós tivéssemos um grande muro separando o que temos do que queremos para o nosso futuro e para as futuras gerações. Então, é o seguinte, meus amigos, vamos destruir esse muro, vamos construir pontes
entre periferia e centro, governos, população, empresas privadas que hoje não tem mais jeito, visão de lucro pelo lucro não se sustenta. Eu tenho que construir hoje, colocar produtos na prateleira de um supermercado com qualidade para preservar a saúde das pessoas, né? Com validade adequada, com peso adequado. Então é um conjunto e isso não tem a ver com preço, com custo, tem a ver com valor, com valores. Então esse é o grande recado que eu deixo hoje, planejamento. Obrigado Carriço, obrigado Beatriz, muito obrigado pela participação de vocês. Eu termino o programa com a seguinte frase: para governar um país, estado, município e até a casa onde moramos, temos que ter diálogo. Sem diálogo, a tendência é o abismo. Sérgio Furquim. O Vez e Voz fica por aqui. Curta, compartilha. www.diariodolitoral.com.br, pelo Facebook, também Instagram e redes sociais. Mande sugestão de pauta entrevistado pelo 99146-7060. Até a próxima sexta-feira. Tchau. Vez e Voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo.